Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal Astrologia em Foco e eu me chamo Tita Zapata, astróloga. O vídeo de hoje, o nosso tema será a lua minguante que acontece nesse dia 8/8, às 7 horas e 28 minutinhos, no nosso horário oficial de Brasília. Essa lua minguante, ela vem fazendo o quê? O encerramento da lunação no signo de Câncer. Sim, todo o ciclo lunar tem em torno de 28 a 29 dias e ele se inicia na lua nova. Depois nós temos esse desenvolvimento, chegando pela crescente, pela cheia, e a última fase é a minguante, até a próxima lua nova, onde vai acontecer o início de uma nova lunação. Portanto, nós estamos encerrando a lunação canceriana. E essa lua minguante, esse quarto minguante, ele vai acontecer no signo de Touro, a 16 graus do signo de Touro. Toda lua minguante representa o quê? Uma quadratura, 90 graus, né? Duas retas que se encontram, se chocam, por isso é uma tensão. Só que o que está acontecendo numa lua minguante? Essa quadratura, ela está levando a lua em encontro ao sol, aonde nesta união ocorrerá a próxima lua nova. Esse processo, nessa fase, nesses 7 dias, o convite para todos é sempre fazer aquele rescaldo de tudo o que aconteceu nesse mês lunar. Quais foram os seus planos? O que você pensou que você poderia estar implementando neste período? Quais foram as sementes que você lançou ali na lua nova em Câncer? Quais são os fatores emocionais, os fatores da ancestralidade, né? O seu passado, sua conexão com a família, sua conexão com o ambiente que te circunda e que você considera como pertencendo a você, o seu pertencimento a esse grupo. Isso tudo fala de Câncer, onde iniciou-se essa lunação. Como foi o crescimento dos seus planos, daquelas sementinhas que você lançou na lua crescente? E na lua cheia, quando essa lua cheia veio no seu auge energético, o que você viu que você poderia estar fazendo agora uma colheita na lua minguante? No início da lua minguante, nós estamos fazendo a colheita, né? Terminando a colheita de tudo aquilo que foi plantado no início da lua nova. E já estamos sendo convidados para preparar o solo para a próxima lunação. Então, retirando das nossas vidas aqueles projetos que não deram certo, aqueles sentimentos que precisavam ser limpos, chegou o momento de terminar essa limpeza, de aceitar que vem vindo um novo ciclo, vem vindo uma nova lunação. Esse processo de cortar, limpar as arestas, de burilar aquilo que está ali meio sujo, ou então a palavra sujo nem é correta, que está, digamos assim, enferrujado, que não foi utilizado. Fazer esse processo de preparação para a lua nova que vai acontecer na energia leonina. Mas agora o nosso tema é a minguante que acontece em Touro, a 16 graus. Então, lua em Touro, 16 graus, e sol 16 graus. Essa quadratura entre o masculino e o feminino, entre o consciente e o inconsciente, entre aquele que se coloca para fora, que quer brilhar, que quer o reconhecimento, que é o sol, e a lua que busca a sua valorização, a sua segurança. E junto com esse, digamos assim, choque tenso entre Sol e Lua, se encontra Júpiter. Porque Júpiter está no signo de Touro. Júpiter, a grande expansão cósmica. Júpiter em Touro, ele está expandindo a busca da nossa segurança emocional, da nossa segurança financeira. É um signo que tem como símbolo o animal touro, que é aquele que era utilizado ali, os bois, para fazer a plantação, para fazer a colheita, porque representa trabalho. E Júpiter em Touro, ele cresce essa potencialidade de trabalho, ele cresce essa busca em direção às nossas finanças, a um aprimoramento, a um crescimento financeiro. Assim que a Lua em conjunção com Júpiter fará a quadratura, Júpiter quadratura ao Sol. O cuidado aqui que se deve tomar é que o Sol, ele em Leão, ele tem um ego muito exacerbado. Ele tem uma necessidade de ser notado, ele tem uma necessidade de alcançar um brilho, alcançar um status mais elevado. Quem não quer isso? Só que, quando há uma quadratura de Sol com Júpiter, é pedido para que a gente não exacerbe essa necessidade. Por quê? Porque nós podemos acabar gastando demais, nós podemos fazer uma compra acima daquilo que nós podíamos pagar,
Nós podemos também, além desses gastos exagerados, nós podemos ter uma questão de vaidade exagerada, né? Além da vaidade, uma arrogância, um egocentrismo. E isso são aspectos mais tensos, mais complicados e mais difíceis. Júpiter nunca vem como algo considerado tão difícil na sociedade, mas ele expande. E se a pessoa está dentro dessa consciência de que ela não está sendo reconhecida, que ela não tem a mais-valia que ela tanto busca, ela pode se chocar, ela pode entrar no processo de, mas então eu não posso me movimentar, eu não tenho condições de alcançar isso, eu posso entrar naquele processo mais de desvalorização, o que é péssimo também. Por quê? Porque touro, onde está a lua, onde está Júpiter, ele precisa se sentir seguro, ter uma segurança. Porque touro, ele tem um probleminha, ele gosta de procrastinar, ele fica adiando quando ele não se sente seguro. E a segurança está em ele poder pôr os pés no chão, signo de terra, poder pôr os pés no chão e sentir, olha, aqui ninguém vai conseguir me tirar do meu eixo. Aqui eu posso dar um próximo passo, eu não vou sair desse eixo, eu não vou perder a minha segurança, então eu dou esse passo. Agora, se eu achar que por algum momento eu vou perder a minha segurança, então eu fico onde estou. E acaba procrastinando. Isso não é preguiça, tá, gente? Isso simplesmente é buscar uma segurança. É ter até uma questão de trabalhar com a sua autoestima, de entender que as coisas não têm que necessariamente acontecer do jeito que nós queremos. Mas não podemos nos desvalorizar por isso, porque não é do jeito que nós queremos. E nesse dia, aliás, já começou no dia 7, nós vamos ter a conjunção de Lilith com Vênus em Leão. E esta Vênus e esta Lilith vão fazer quadratura com Urano. Veja, Vênus, ela fala das nossas finanças. Por quê? Porque ela é regente de Touro. E Vênus fala dos nossos desejos, dos nossos anseios emocionais, afetivos. Lilith é aquele feminino que ele quer buscar o seu lugar de origem. Ele quer retornar àquele ponto que já teve. Porque, digamos assim, que dentro como eu costumo chamar da lenda judaico-cristã, porque é uma forma mais sutil de dizer, Lilith foi a primeira esposa de Adão. Ela aparece apenas uma vez na Bíblia, mas ela foi feita ao mesmo tempo que Adão. Então, ela pertence ao mesmo barro que Adão. Só que ela contestou o direcionamento que Adão tinha do Éden, que Deus forneceu a Adão o direito de cuidar do Éden, controlar o Éden. E ela achou que nesse momento ela foi preterida. E ela começou a querer o seu local, né? A dividir as questões de comando com o próprio Adão. E Adão se cansou e Deus a expulsou, a colocou na terra, a retirou do Éden. E aí ela vai passando nas civilizações como um demônio lascivo, porque ela tem a ideia que sabe que ela tem o direito à sexualidade, porque ela tem a maternidade, então ela é uma deusa da maternidade também. E Lilith, ela vem buscando, né, nesse mito, ela vem buscando o quê? Voltar ao seu local, de novo ser reintegrada. E aqui, então, a gente vê a Lilith muito como aquele feminino rebelde, aquele feminino que vai à luta. Ela se encontra com Vênus. E Vênus é justamente a questão das finanças e dos desejos afetivos. É o feminino. Essas duas energias femininas, elas se encontram e elas vão conversar numa quadratura com Urano que está em Touro. E Touro representa a terra. Touro representa a segurança nesse sentido. Mas Urano, não. Urano é o grande transformador. Urano é surpresa, Urano é inovação. Urano, ele representa novas tecnologias. E é uma quadratura, 90 graus. Então, há um choque, há uma energia de tensão. E tudo isso para falar que a Lua, ela começa a sua fase minguante com 16 graus. E ela já vai começar logo em seguida a fazer uma quadratura, tanto com Lilith, com Vênus, como ali uma conjunção com Urano. Essa tensão toda vai começar a crescer a partir da tarde desta terça-feira. E ela vai entrar pela quarta-feira dentro. Por quê? Porque a Lua, ela vai ficar num processo de se afastar de Júpiter, né? Ela já está, no momento da Lua minguante, ela vai estar 2 graus à frente já de Júpiter. E ela vai entrar nesse processo de se aproximar de Urano. Aqui nós temos também que lembrar que a quadratura de Sol e Júpiter continua ativa e que todo esse encontro, toda essa energia da Lua minguante passa da terça para quarta-feira, já no dia 9 de agosto. Nós temos o trígono de Mercúrio a Marte.
Dá para perceber uma energia de tensão. Lua minguando, necessitando de limpeza, de retirar aquilo que ela percebe que as emoções que precisam ser eliminadas, que precisam voltar para o seu contexto. Então Vênus, Lilith fazem também um trígono com Quiron. Quiron fala sobre o mundo infantil, as nossas feridas autoimpostas na infância. E toda vez que a Lua se encontra com Quiron, ela tem esse movimento mais rápido. Então ela se encontra mais vezes com Quiron. Toda vez que isso acontece, surge na sociedade alguma questão falando sobre o feminismo, ou sobre o ataque ao feminino, ou então as consideradas e chamadas minorias, e também ao mundo infantil. Esta quarta-feira, nós podemos ter que encarar esses processos. E claro, também passa até quinta-feira. É um momento em que nós vamos poder ouvir falar de muitas situações conectadas com o abuso à criança. Eu, inclusive, já começo a perceber aí alguns estudos que estão saindo a respeito, vi alguma coisa a respeito, vamos colocar assim, abuso infantil. Tem algumas situações, alguns estudos que estão surgindo que são alarmantes. E contra a mulher também. Então, nesta semana aqui, que dia que nós vamos ter aqui? Na quarta-feira, à noite, nós também temos o trígono de Mercúrio a Marte. Então, Mercúrio, comunicação, Marte, ação. Vai vir aí na mídia muita situação relacionada ao mundo feminino, ao mundo infantil, ao abuso. Essa lua minguante, ela vem com muita intensidade, a força dela, esse processo que a lua está realizando, esse processo de perceber aquilo que nós podemos transformar, utilizar da tecnologia para esse processo transformador. É claro que muitas vezes pode acontecer, por esse trígono de Mercúrio a Marte, nós podemos ver assim falas muito intensas, né, de força, de violência. É positivo o trígono? É, mas às vezes pelas outras energias que estão muito tensas, pode acontecer discussões, pode acontecer brigas, podem vir notícias que sejam assim um pouco mais fortes, né? Essa quarta-feira, dia 9, nós teremos a Lua fora de curso. Toda vez que a Lua está fora de curso, que ela não faz contato direto com os principais planetas, é um momento para não dar início a nada, principalmente numa Lua minguante. Ou você vai iniciar algo importante, que seja de curtíssima duração e que você quer realmente que seja algo para cortar a situação na sua vida, para eliminar. Essa lua fora de curso, ela vai estar entre as 7 horas e 38 minutos até as 10 horas e 5 minutos. É um período bem curto, mas neste momento você só dê início a algo que realmente você queira que termine rapidinho. Porque se for algo de duração, assinar um documento, uma compra, uma venda, não é recomendável. Uma cirurgia também. É importante se deixe para fazer uma cirurgia após esse horário. Claro está que se você tiver uma cirurgia de urgência, esquece a astrologia e vai para a cirurgia. Agora, uma cirurgia eletiva, dá para esperar algumas horas. Além disso, Vênus nessa quadratura com Urano, como eu já comentei agora há pouco, ela vem com essa condição de... Sabe quando você olha para alguém e você sente aquele frenesi, aquelas paixões repentinas, aquela coisa meio louca? É Vênus-Urano. Mas tudo que começa nessa relação de Vênus-Urano também costuma durar menos. Começa com toda aquela energia, aquela ênfase, aquele desejo, ainda mais Vênus em Leão. E depois também pode vir ao fim de uma forma tão rápida quanto iniciou. Financeiramente, é um dia para não se arriscar demasiado, porque pode aparecer alguns negócios, negociações que podem parecer muito interessantes. Pode ser que até alguma delas seja, mas o risco de ter algum problema mais à frente, na hora de você o retirar ou a venda, algo parecido, retirar que eu digo, por exemplo, as aplicações, né, bancárias, ou venda de imóvel depois, ou de bens que você tenha que fazer, pode vir com alguma complicação. A Lua, ela já está passando para o signo de Gêmeos, mais ou menos um pouco antes do meio-dia, a Lua chega a Gêmeos. Antes disso, então a Lua, no amanhecer, ela vai fazer um sextil com Netuno, o que vai trazer, assim, uma conexão com a espiritualidade muito forte. Netuno, ele fala das idealizações, dos sonhos, mas também do nosso campo de vibração mais elevado, da nossa capacidade de conectar com aquilo que não é palpável, que não é material. Ele representa muita espiritualidade. E a Lua, junto com o Netuno, ela tem muita sensibilidade, ela tem muita empatia.
Já no caminhar da manhã, esta lua, nessa conexão bonita, positiva com Netuno, ela vai se encontrar com Plutão por trígono. É uma condição, o trígono é sempre muito favorável, ele abre a possibilidade da troca de energias entre aqueles que estão envolvidos. Lua e Plutão trazem muito aqui a possibilidade de um mergulho profundo no seu inconsciente e de perceber o que você precisa limpar, o que você precisa aceitar o corte e a transformação, porque Plutão traz isso. Ele fala de poder, ele fala de manipulação, mas ele também fala da necessidade que a gente tem de deixar ir. E estamos falando aqui de questões emocionais conectadas àquilo que a gente quer manter no nosso dia a dia, na nossa vida material. Depois a Lua passa para Gêmeos, ela entra em Gêmeos um pouquinho antes do meio do dia, e ela vai entrando já no processo de fazer uma conexão com Saturno, uma quadratura, que vai acontecer pelo longo da tarde e da noite. Essa lua, ela vem da energia de Netuno, nos conectando ao nosso emocional, às possibilidades. Ela vem de uma conexão com Plutão, que pede e mostra tudo aquilo que a gente precisa eliminar da nossa vida, cortar, nos dá um poder, nos empodera também nesse sentido. Mas quando ela vai se conectando, se ligando a essa quadratura com Saturno, é como se o peso, o tempo, a matéria viesse para cima da nossa emoção. E nós nos sentimos mais presos a partir da noite desta quarta-feira. E Mercúrio vai fazer um trígono com Júpiter também. Mercúrio, comunicação, Júpiter é expansão. A gente emocionalmente pode se sentir mais preso, mais dentro daquela energia de tradição, mas a comunicação pode se expandir com essa conexão de Júpiter. Já na quinta-feira, nós temos no dia 10 de agosto, na parte da manhã, a Lua já vai se afastando dessa quadratura com Saturno, já vai tirando esse peso de cima dela e vai entrar num sextil com o Sol. Veja como ela andou, porque ela começou na quadratura com o Sol, já está chegando no sextil. Então ela já vai se harmonizando com a energia do Sol em Leão, mas ao mesmo tempo ela faz uma quadratura com Mercúrio e depois com Marte. Lua e Mercúrio em quadratura, a mente, o pensamento, a lógica, a comunicação e as emoções, os sentimentos, eles ficam meio chocados, eles entram num certo tipo de choque. Por quê? Porque a Lua é geminiana, e geminiano, ela está, assim, ele não tem muita certeza, ele fica meio em dúvida, ele já está com a emoção mais dirigida pelo racional, pelo mental, e aí quando ele vai entrar nessa quadratura com o Mercúrio, que é regente de Gêmeos, é como se tivesse um pouco de choque, a mente fica muito mais alerta e as emoções um pouco mais em guarda, mais escondidas. E quando Marte entra nesse processo, quando a Lua chega nessa quadratura com Marte, aí ela vai pôr para fora toda a energia que ela vinha acumulando do encontro com o Saturno, que vai acontecer todo este processo na sexta-feira, dia 11 de agosto, quando a Lua, que ainda está em Gêmeos, ela entra em quadratura com Netuno. Ela esteve há pouco tempo numa conexão muito favorável com Netuno, né? Conectando com a espiritualidade com uma forma muito suave, muito elevada. Agora, já na sexta-feira, pela quadratura, pode vir aí um pouco de tensão. Cuidado se você tiver que assinar documentos, fazer algum tipo de projeto relacionado com algo que você tenha que assinar, porque pode existir aí um pouco de engano ou um pouco de confusão. Porque justamente esta Lua, mais ou menos no meio do dia, vai fazer também um quincúncio a Plutão. E a Plutão vem falando de imposição de poder. Lembrando que nesta sexta-feira nós também teremos a Lua fora de curso, que é aquele momento em que a gente não deve dar início a nada, principalmente numa Lua minguante. Vai começar às 14 horas e 27 minutos desta sexta-feira e vai até às 19h52. Parte da tarde, depois das 14 horas, até aproximadamente às 20 horas da sexta-feira, não inicie nada. Agora, se você quer que alguma coisa termine, fazer algum tipo de limpeza, arrumar as gavetas, arrumar a casa, fazer uma faxina espiritual na casa, fazer um banho de limpeza, excelente neste horário. Chegamos finalmente ao sábado, e este sábado a Lua já está na energia canceriana e ela vai fazer aí um lindo trígono com Saturno, lembrando que apesar, né, de Saturno ele representar muito o velho, a tradição, o peso, a Lua está muito bem situada porque ela está no signo que ela rege, então ela vem com muita intensidade, ela vem com muita força. Isso pode fazer com que todos possamos ter uma noção de, sabe, de família um pouco mais estruturada, ou uma necessidade de ver a família, ou uma necessidade de estruturar os nossos laços com aquilo ou aquelas pessoas que consideramos a nossa família.
Marte também já vai se aproximando do trígono exato com Urano. E Marte e Urano são explosivos. Mas isso a gente vai continuar falando sobre as conexões no domingo, então no vídeo da próxima semana. O que eu queria para encerrar este vídeo aqui, desta lua minguante, porque ela vai continuar no domingo, na segunda, mas isso a gente comenta no próximo vídeo. O que eu gostaria de comentar com vocês aqui é que tem algumas conexões, como a Lua se encontrando aqui com o Saturno, conexões de Lua a Urano, a interferência também de Marte neste processo. Olha, pode ser que existam aí alguns tremores. A Terra pode tremer, nós podemos ter eventos aí de terremotos, podemos até falar também da possibilidade de maremoto, aí alguma questão relacionada com a Terra que treme, alguma coisa que caia. Isso pode acontecer a nível global. E nas nossas vidas, algumas estruturas que nós consideramos mais materializadas, mais aqui pé no chão na terra, as questões financeiras, alguma coisa também com os nossos valores. Os signos mais afetados neste período, claro, com certeza, né? Já começou com Áries, nós tivemos aí Touro, onde acontece a minguante, nós vamos ter Gêmeos e Câncer, bastante ativados durante esta lua minguante. Vamos continuar na semana que vem, no domingo. Aqui eu vou pedindo para você, se você ainda não me segue, por favor, se inscreva, aperta o sininho, compartilha, curte, compartilha, comenta. E vamos continuar aqui a analisar este céu que nos envolve, entender como estes ciclos podem mexer com as nossas vidas e o que nós podemos esperar destes períodos. E eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!